Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional, um canal para você que busca conteúdo. Falar de política já desperta polêmicas por si só. A gente nem precisa ainda entrar em detalhes. Tem aqueles que logo lembram o velho clichê: política, futebol e religião não se discute. E qual é a realidade? É exatamente isso que mais se discute nas conversas por aí o tempo todo. O problema não é conversar sobre um determinado assunto. Pelo contrário, o problema está na incapacidade de dialogar, de escutar, de respeitar e na má vontade de dar ao outro o direito de fala. Deveríamos todos, na realidade, estar sempre abertos e dispostos a aprendermos todos os dias. E a partir do momento em que nós nos relacionamos com outras pessoas, já estamos diante de um mundo de complexidades e diferenças. Dito isto, fica sempre a velha pergunta: como o cristão deve se portar frente às questões políticas? Para começar, afirmo que é impossível evitar a política. Então cá estamos para falar de política também. Mas qual deve ser a maneira correta de pensarmos e tratarmos essa questão? Vem conosco, vamos pensar e falar a respeito. De modo geral, existem duas maneiras como os cristãos costumam lidar com questões envolvendo a política. Uma é o desprezo total. Religião e política não se misturam e pronto, está acabado. Não cabe assim ao cristão tratar de política. É isso. Se você nunca disse, certamente já ouviu alguém dizendo que religião e política não se misturam. Outra abordagem, diferente desta, é o contrário, na verdade, é misturar tudo, sem nenhum critério. E aí nós temos desde a instrumentalização da política para fins religiosos, como também a instrumentalização da religião para fins políticos, partidários e ideológicos. Essa, sem dúvida, é uma discussão muito antiga e amplamente discutida, mas cabe a cada nova geração procurar ainda entender e propor maneiras de encarar a sua própria realidade. Para começo de conversa, é preciso admitir que a grande narrativa bíblica é também uma expressão política. Não é possível contar a história de nenhum povo sem que se aborde também questões políticas. Como falar, por exemplo, da história do povo de Israel e ignorar as questões políticas? Então, aqueles que defendem algum tipo de ideal de pureza religiosa livre das questões políticas, sinto informar que isso é impossível. Mas que fique claro também, não compartilhamos da ideia de que a igreja deve ser subserviente a qualquer poder estatal, político ou ideológico. A pergunta é inevitável: como então os cristãos deveriam lidar com as questões políticas? O nosso convite com este e os próximos vídeos é para que pensemos melhor sobre isso. Vamos refletir juntos. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Depois da criação e da queda, que são eventos narrados pelos 3 primeiros capítulos lá no livro de Gênesis, o que nós temos em resumo ao longo de todo o Antigo Testamento é a formação e a jornada do povo de Israel. Toda essa história contém a escalada do mal após a queda e a promessa de Deus de que redimiria a sua criação. O simples fato de Deus chamar Abraão e formar a partir da sua casa um povo sobre a terra já constitui uma ação que trará um amplo impacto político no mundo. Mas vamos devagar, vamos olhar algumas passagens do Antigo Testamento com mais cuidado, mais de perto. O que acontece depois da queda? Bom, se formos dar uma olhada nos capítulos que seguem ali logo depois de Gênesis 3, o que veremos é uma verdadeira escalada do mal. Já começa com assassinato. E aí, como as pessoas vão lidar com os problemas que vão crescer à medida que as populações também crescem e começam a se estabelecer em cidades onde as pessoas passam a viver próximas umas às outras? Como resolver os conflitos que vão surgir? Quem vai legislar? A quem recorrer? Você está percebendo como as questões políticas serão inevitáveis? Você já leu Gênesis capítulo 6, tá certo? Olha só, um versículo que nós lemos ali. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, o verso 5.
Os eventos envolvendo Caim e Abel, a maneira como o pecado continua presente mesmo após o dilúvio, a fundação de cidades como Nínive e Babilônia e a busca dos seres humanos por fama, glória e poder só confirmam os efeitos da queda. Mas vamos lá, o que significa a palavra política? De modo geral, por causa do péssimo exemplo daqueles que chamamos de políticos, a palavra política costuma ser tomada num sentido pejorativo, num sentido negativo. É como se as pessoas confundissem política com maus políticos. Talvez seja isso que muitos cristãos têm em mente quando defendem que o cristão não deveria, de modo algum, se envolver com política. Bem, se é para ser mais um político corrupto e desonesto, então melhor não se envolver mesmo. Mas pergunto, será possível evitar a política totalmente? Isso é algo simplesmente impossível. Apesar de todas as possibilidades de explicação e definição que alguém queira apresentar para a política, para que possamos resgatar questões centrais na discussão, devemos olhar para a origem da palavra e como ela ganhou o significado, o seu significado. É claro que não são poucos aqueles que já procuraram uma definição de política. Podemos, assim, encontrar várias definições em nossa sociedade atual. A palavra política vem do termo grego politikos ou politikos, utilizada para designar os cidadãos que viviam na polis. Mas o que afinal seria polis? A polis é cidade, é a cidade, ou no sentido mais abrangente, a sociedade organizada. Logo, como já indicamos antes, onde quer que pessoas vivam juntas, será necessário algum tipo de regramento, de leis, de limites, para que a convivência seja possível. A comunhão, o viver juntos, o relacionamento é uma característica essencial dos seres humanos. Como o próprio livro de Gênesis deixa claro, apesar da queda, os seres humanos continuarão buscando uns aos outros. O pecado, porém, torna essa convivência conflituosa, com rivalidades, invejas, ciúmes, intrigas. Estabelece-se assim uma espécie de paradoxo. O ser humano, criado inicialmente para viver em comunhão, em relacionamento, mostra-se incapaz de reproduzir uma sociedade perfeita com relacionamentos 100% saudáveis. A busca de uns pelos outros, algo natural e desejável ao ser humano, torna-se também um desafio de convivência. Se partirmos da sua definição primordial, política, então, nada mais é do que a necessidade humana de negociar em busca de uma convivência tolerante entre si. Essa necessidade humana de viver em sociedade também foi observada pelo famoso filósofo grego Aristóteles. Para ele, o ser humano é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Portanto, apesar da queda e do pecado, os seres humanos continuarão buscando uns aos outros e refletirão essa busca por viver em sociedade. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Depois do dilúvio, nós vemos Gênesis registrando o surgimento de cidades como Nínive, Reobote-ir, Calá, Rezém. Está lá em Gênesis 11, os versos 11 e 12. Viver na cidade é viver na polis. Viver na polis, portanto, requer políticos. Fazer política como a arte de negociar regras mínimas que possibilitem uma boa convivência. Eu sei que um breve vídeo como esse é insuficiente para um tema tão abrangente. Porém, permitam-me os recortes necessários para o objetivo que temos em mente aqui. Você ainda acha que o ser humano pode ignorar política? As pessoas podem discordar quanto às melhores soluções, sobre as leis mais adequadas, a respeito das melhores soluções para os problemas, mas só de fazerem isso e se disponibilizarem a debater tais temas, elas já revelam, como diria Aristóteles, que são animais políticos. O ingrediente, portanto, que os cristãos não podem ignorar nessa questão é o pecado e não a política em si. O pecado não tira do ser humano a sua necessidade de convivência e a salvação em Jesus também não o tira deste mundo e das questões que envolvem ainda uma cidadania terrena. Cristãos votam e podem se candidatar a cargos políticos.
podem se envolver em grêmios estudantis, associações de bairro, na diretoria de clubes e diversas instituições das mais variadas frentes. Nada disso é proibido ou desaconselhável ao cristão. Pelo contrário, faz parte dos seus deveres, das suas responsabilidades, do seu chamado enquanto pessoas que convivem umas com as outras. Tal envolvimento, então, é desejável e é também uma oportunidade de testemunho cristão. Qual é o problema, então? É o velho e batido problema de sempre e que corrompe todas as coisas: o pecado. Voltemos lá para Gênesis. Que tipo de cidades os homens estão construindo? Qual é a motivação que o texto bíblico manifesta nos seres humanos que se juntam para edificar cidades? Caim, depois do seu pecado de assassinato, foi se estabelecer a leste do Éden e fundou ali uma cidade, diz Gênesis 4:17. Já os filhos de Noé se espalharam e seus descendentes foram fundando o quê? Cidades. Está lá em Gênesis 11, onde também nos é apresentado o relato de como surge a cidade que se tornaria paradigmática como centro de oposição à cidade de Deus. Vamos ler alguns desses versículos. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Veja que os seres humanos não podem fugir daquilo que é a sua natureza relacional. Eles buscam uns aos outros, porém, sua natureza caída e rebelada contra Deus os leva também a querer unir forças para fins que refletem seu pecado, a sua rebeldia. Fama, poder e glória, é isso que eles buscam. A Torre de Babel é bastante conhecida. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar da Torre de Babel. Os cristãos certamente também conhecem bem a fama da cidade de Babilônia. Ainda assim, poucos fazem a relação entre Babel e Babilônia. Mas o que está surgindo aqui com a história da Torre de Babel é exatamente isso, é a Babilônia, uma cidade caracterizada por maldades, corrupção, idolatria e rebeldia contra Deus. O foco é dado geralmente à torre. Porém, o objetivo com que os homens se uniram foi o de construírem uma cidade. Uma cidade, é verdade, com uma gigantesca torre. Porém, sequer há indícios de que essa torre realmente tenha sido construída, ou pelo menos finalizada. Isso porque, como Gênesis relata, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Está lá em Gênesis 11, verso 8. Bem, se aqueles homens tiveram que parar de construir e se espalharam pelo mundo, então não chegaram a concluir, num primeiro momento, aquilo que pretendiam. No entanto, podemos deduzir também que ao dizer que se espalharam, o texto permite entender que alguns permaneceram por ali mesmo. Fato é que Deus coloca a humanidade num perfeito jardim, e essa humanidade prefere edificar para si a cidade babilônica, marcada pela busca de autonomia e desobediência. A Babilônia representa o projeto para a glorificação humana, e é aí que está o verdadeiro problema. O problema essencial não é a política enquanto a arte de conviver e buscar os melhores meios para vivermos em sociedade. O problema é quando deixamos que as pautas ocultas nos movam de modo a instrumentalizarmos tudo para fins egoístas, egocêntricos. O tipo de cidadania ou de participação política que nós, brasileiros, conhecemos na sociedade atual é de uma participação indireta. Aquilo que hoje nós chamamos de democracia se resume ao direito de podermos votar em pessoas encarregadas da administração pública. Logo, esperamos que esses agentes políticos, aqueles que nós elegemos, que nos representam, façam o melhor pela polis, pela cidade, ou seja, que eles trabalhem de forma justa pelo bem comum. Ora, a conclusão disso tudo é simples. Nós pensamos a política simplesmente como a atividade da gestão do Estado, do orçamento político e das decisões coletivas. Assim, quando nós pensamos em políticos, o que vem à nossa cabeça? Os prefeitos, os vereadores, governadores, presidentes, deputados, senadores, etc. Dado que aí teremos os verdadeiros representantes do povo, ou seja, elegemos pecadores para representar pecadores,
Não surpreende que a maioria passe a se comportar como aqueles primeiros homens que estavam edificando Babel. Olhamos para isso tudo e pensamos, nossa, isso não é coisa para o cristão, só tem coisa errada, os políticos só pensam em si, são corruptos, usam o Estado para seus fins particulares. Mas é justo resumirmos a política a isso? Estaremos realmente contribuindo para uma boa convivência e para políticas públicas justas que contribuam para uma boa vida em sociedade, pensando dessa forma? Na prática, isso é mais ou menos o seguinte: não podemos deixar de viver em sociedade, mas abrimos mão de participar na busca de políticas públicas mais justas e ficamos reclamando que as coisas estão ruins, que as coisas não vão bem. Em outras palavras, vivemos na Babilônia, reclamamos da vida na Babilônia, sofremos as consequências das injustiças da Babilônia, mas dizemos que não nos é lícito nos envolvermos com as coisas que possam mudar a realidade e melhorar a vida na Babilônia. No máximo, o que fazemos é comparecer às urnas e depositar o nosso voto em algum messias político que se mostre capaz de resolver os problemas por nós. Aqueles que ainda o fazem, né? Porque tem gente que nem isso faz mais. Muitos já abriram mão até disso e buscam sobreviver de forma, sei lá, anárquica, indiferente, sob algum tipo de doping qualquer que os permita esquecer que quer queiram, quer não, vivem nessa mesma Babilônia. A pergunta é se é mesmo justo culparmos a política e os políticos quando nossas motivações, mesmo quando a nossa atitude é o de apenas lavar as mãos e refletimos assim também a mesma arrogância e orgulho que nós gostamos de criticar nos outros. Se o texto bíblico terminasse com esses 11 primeiros capítulos de Gênesis, nós teríamos apenas uma mensagem pessimista de desespero, de desesperança. Quem ousa continuar a leitura, porém, verá que Deus apresentará outra possibilidade. O chamado de Abraão consiste em olhar para outra realidade que culminará em uma nova cidade. Uma visão dessa cidade que se opõe totalmente à Babilônia nos é revelada ao longo da mesma escritura e surge triunfante em Apocalipse 21 e 22. Mas vamos continuar esse assunto em nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.